Voltamos, galera, nosso terceiro bloco, terceiro e último, tá? Vamos ver aí agora os últimos princípios, tá? E aí, nesses últimos princípios, a gente vai discutir inicialmente aqui a especificidade da execução. Então, se liga comigo. Professor, o que significa essa especificidade da execução? Ora, a execução ela é específica. Na verdade, as medidas executivas elas são específicas e elas podem se debruçar, como muitos doutrinadores falam, sobre 3 grandes espécies, tá? Que eu coloquei até aqui para vocês. A espécie, né, mais recorrente, aqui, ó, que é a de pagar quantia, tá? Nós temos, desculpa, gente. Nós temos a espécie também que recai aí sobre as obrigações de fazer e não fazer, e também de entregar ou dar, certo? A gente tem, diante dessas 3 espécies aqui, a possibilidade, né, de especificar as medidas. Pagar quantia. Que quantia? Tem que ser específica, até porque isso já se inclui dentro daquela característica de título executivo, que é a certeza, tá? Certeza e liquidez, tá? As obrigações de fazer, eu tenho que especificar qual é a obrigação de fazer ou qual é a abstenção, né? Qual é o impedimento, a obrigação que eu não posso fazer, a conduta que eu não posso tomar, certo? E da mesma forma o que eu tenho que entregar, o que eu tenho que dar, aí decorrente da prestação assumida pelo devedor. Nesse sentido, gente, eu trago para vocês aqui, até de forma exemplificativa, 2 dispositivos que ressaltam para a gente de forma bem propositiva essa especificidade da execução, especialmente no que diz respeito à obrigação de fazer e não fazer, tá? Então, olha só, 536, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, deixa eu só mudar a cor aqui do nosso marcador, que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação de tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Olha um exemplo clássico, né? Que vocês são bastante acostumados na prática jurídica. Ação de obrigação de fazer o fornecimento de medicamentos, tá? Diante do cumprimento de uma decisão, né, que concede essa obrigação de fazer, o juiz pode, né, tomar uma medida de tutela específica, tá? Ou uma medida de tutela pelo resultado prático equivalente, para poder conseguir fazer com que a obrigação de fazer seja cumprida. Então, muitas vezes o Estado, diga-se de passagem, na grande maioria das vezes, mesmo diante da determinação judicial de fazer o fornecimento daquele medicamento, não faz. E aí, diante do não fazer o fornecimento desse medicamento, tá? O que é que resta para parte, né, para exequente, credor, pedir ao juiz tome alguma medida executiva. E aí vem aplicação de multa, né, as famosas astreintes, bloqueio do valor na conta do Estado. E aí, inclusive, esse bloqueio já se aplica o artigo 499. Por quê, professor? Olha só, a obrigação, olha aqui, a obrigação, no nosso caso aqui do exemplo da ação de medicamentos, a obrigação de fazer, né? A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Ora, professora, a gente vai ter essa conversão aí das perdas e danos? Não vai ter porque o juiz conseguiu aqui, ó, a tutela específica. Na verdade, né, a tutela específica aí é quando a gente consegue entregar o medicamento. Quando a gente substitui pelo bloqueio do valor, nós vamos ter uma tutela pelo resultado prático equivalente. Então, na prática, não é o Estado que está lá comprando medicamento e fornecendo, né, ao jurisdicionado. Mas o juiz consegue tomar uma medida que equivale à prática. Que medida é essa? Bloquear o dinheiro na conta do Estado, liberar esse dinheiro para a pessoa pega o dinheiro e compra o medicamento, tá? Então, uma efetividade aí pelo resultado prático equivalente, ok? Então, se não for possível isso, tá?
Se diante das obrigações aí, por exemplo, fazer uma pintura e a pintura tem que ser feita por um pintor específico, né? A obrigação de fazer infungível, tinha que ser por aquela parte. E aí ele se recusa, ele morreu, ele sofreu um acidente, enfim. Surge aí a impossibilidade. Foi o Xande de Aviões que precisava fazer o show, né? Surgiu aí a impossibilidade, sofreu um acidente, enfim. As obrigações infungíveis, né? A gente tem aí a conversão, que você já conhece, inclusive, lá desde direito das obrigações, essa possibilidade de fazer a conversão em perdas e danos. E aí o juiz vai converter a obrigação em perdas e danos. Eu vi, inclusive, né? Não costuma muito acontecer, mas eu vi, inclusive, numa ação... Opa, desculpa, gente. Por que essa calculadora aqui abriu do nada? Enfim, eu vi, inclusive, numa ação de desconstituição de débito, né? Acumulada com indenização contra a TIM e obrigação de fazer, tinha no meio, certo? Que aí a parte, ela tinha um plano, ela queria cancelar aquele plano para migrar para o TIM Beta. E aí o TIM Beta é aquela que recebe o convite, ela conseguiu receber o convite de um amigo, só que ela foi tentar fazer e não conseguiu, porque tinha que cancelar o plano que ela tinha anteriormente. Ligou para a TIM, cancelou, a TIM confirmou que tinha cancelado, mas não tinha cancelado coisa nenhuma, né? E aí ela continuou sem conseguir fazer a migração lá para o plano TIM Beta. E aí, em virtude disso, a TIM, mesmo tendo dito que cancelou, continuou enviando faturas, enfim, toda essa circunstância. E aí, a autora queria migrar para o TIM Beta. E um dos pedidos dela foi justamente a obrigação de fazer, que a TIM fosse obrigada a fazer a migração dela para o TIM Beta. O cancelamento do plano anterior, que ela já tinha solicitado e a TIM não fez, né? Juntamente com a migração. Aí o juiz deu uma decisão, achei até interessante, porque ele deu uma decisão já tomando, de certa forma, uma medida executiva. Olha, deu prazo para a TIM fazer a migração, cancelar e fazer a migração dela para TIM Beta, né? No último caso, né, que era o ato de migração, que era a obrigação de fazer a migração, diante da impossibilidade, né, técnica, se não tivesse mais o plano, alguma coisa assim, né? Daquela forma já ficava a obrigação de fazer ali convertida em perdas e danos, e ele já estipulava essas perdas e danos no valor de R$1.000, certo? Então, foi bem interessante aí, se encaixa perfeitamente no artigo 499 nessa primeira parte, ok? Gente, superado o princípio da especificidade da execução, tá? Vamos falar aqui da boa-fé processual, tá? E da probidade processual também, que vocês já conhecem, né? Aqui do artigo 5º e do artigo 6º do Código de Processo Civil. A boa-fé, quando a gente diz que é aquele que de qualquer forma participa do processo, deve se comportar de acordo com a boa-fé. Boa-fé é essa objetiva, né? Que não analisa a subjetividade da parte, mas a objetividade da conduta tomada no processo, tá? Então, diante das condutas objetivas, se determinada ação é considerada no processo como litigância de má-fé ou como ato atentatório à dignidade da justiça, houve diretamente uma infração aí ao princípio da boa-fé processual. Da mesma forma, a probidade, quando a gente tem essa perspectiva do artigo 6º, na cooperação entre as partes. As partes devem cooperar entre si para ter, né, dentro de um tempo razoável, a obtenção de um processo justo e efetivo, ok? Então, a probidade e a boa-fé, elas se materializam nessa perspectiva. De uma forma bem prática na execução, eu trago o artigo 772, que diz assim: o juiz pode, em qualquer momento, advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Fraude à execução, por exemplo. A qualquer momento, verificada a fraude à execução, é possível que o juiz intime, notifique o executado de que aquela fraude que ele está fazendo à execução, além de ser fraude à execução, é considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Esse ato atentatório à dignidade da justiça significa que esse executado ele agiu com boa fé? Não, porque se ele pratica uma conduta que é punível como ato atentatório à dignidade da justiça, ele ofendeu o princípio da boa fé. Ele foi cooperativo com as outras partes? Também não foi cooperativo. Ele não está auxiliando as partes para obter, num tempo razoável, um resultado justo e efetivo. Ok?
E por fim, tá, gente? O princípio da disponibilidade, tá, da execução. Como assim? Eu poderia até falar da facultatividade da execução. A execução é facultativa. O credor, na verdade, a execução vai depender do credor. Ela inicia se o credor quiser, tá? E ela continua, né? Uma vez aberta a execução, ela prossegue se o credor quiser. Porque se o credor não quiser, ela não prossegue, seu princípio da disponibilidade. Significa dizer que o credor ele tem a facultatividade de propor ou não execução e, além do mais, ele tem a facultatividade de, no curso de uma execução, poder desistir dela ou não. É por isso que eu coloquei aqui para vocês desistência. Sim, só quem pode desistir é o credor. Quem é o credor? O exequente. É o que diz o 775. Ó, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. E aí, para continuar, em duas observações que eu quero trazer para vocês sobre essa desistência, sobre essa possibilidade de desistência, eu quero relembrar vocês na aula passada em relação às técnicas processuais de execução, né? Que a gente tem a técnica processual de execução como fase, né? Que é o cumprimento de sentença, e a gente tem como processo autônomo, tá? Lá no processo autônomo, nós vimos, eu destaquei como observação para vocês, que no processo autônomo é possível haver defesa, sim, tem que ter contraditório, ampla defesa, e essa defesa, ela se dá por uma peça específica que a gente chama de impugnação, perdão, que a gente chama de embargos à execução, tá? Na fase, que é o cumprimento de sentença, execução por fase, nós também temos defesa, tá? É uma defesa menos ampla, tá? É verdade, mas ela existe, que é o famoso impugnação ao cumprimento de sentença. Por que eu estou destacando isso? Se a gente está falando de disponibilidade, princípio da disponibilidade, de possibilidade do credor pedir desistência, porque assim como no processo de conhecimento, na execução, se no curso da execução o credor, que é o exequente, ele desiste, nós temos que analisar duas situações. Ele desistiu antes da defesa ou ele desistiu depois que o executado apresentou defesa, tá? E é justamente o parágrafo que o parágrafo único do artigo 775 responde para a gente. Ó, na desistência da execução, observar-se-á o seguinte. Primeiro ponto. Serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios. Ah, professora, o exequente ainda não apresentou defesa. Pronto, não tem que se falar em nada de análise da defesa. Se não tem que se falar em nada da análise da defesa, a gente verifica apenas essa possibilidade aí, na verdade, essa possibilidade não, esse dever que a gente tem, né, de justamente fazer o pagamento dos ônus, né, a sucumbência e as custas processuais. Gente, e além disso, se houve a defesa, seja por impugnação no processo autônomo, perdão, seja por impugnação no cumprimento, tá? Ou por embargos no processo autônomo, a gente tem que analisar o que foi que esse devedor, o que foi que esse executado alegou nessa impugnação e nesses embargos. Se foi só questão processual, ótimo. Vamos só extinguir aqui a impugnação, extinguir os embargos. O exequente vai pagar os ônus das custas e honorários. Acabou a execução. Mas tem um outro ponto, que é o inciso 2. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. Quais são os demais casos? Se na impugnação e no embargo da execução, o executado, que é o devedor, ele fez alegação de questões materiais ou de questões materiais e questões processuais, tá? E eu pedi a desistência depois dessa apresentação, dessa defesa, eu não posso automaticamente fazer a extinção da impugnação e a extinção dos embargos da execução, tá?
Nesse caso aí, para poder fazer essa extinção, o juiz tem que intimar o executado para saber se ele concorda. Por quê, professora? Porque no que diz respeito a questões materiais, a gente analisa a própria existência do título executivo, tá? A própria veracidade do título executivo. Já pensou? Eu ajuizei um processo autônomo de execução de um cheque, o cheque é falso, e aí o réu não, tá, gente? O executado, o suposto devedor ali, vai arguir, né, a falsidade documental daquele cheque. E aí materialmente fica provado que o cheque é falso. Logo, nunca existiu dívida, nunca existiu prestação, nunca existiu obrigação, tá? E aí essa questão da falsidade não é uma questão processual, é uma questão material, é um documento que dava a certeza, a liquidez e a exigibilidade da dívida, ok? Então, nessa circunstância aí, fica essas duas observações sobre desistência, né? E automaticamente sobre a disponibilidade da execução. Disponibilidade é essa, tá? Que seguindo até a mesma orientação lá do princípio da máxima efetividade, é uma regra posta, né? Em benefício do credor, certo? Em benefício do credor, porque ele, credor, é quem tem a opção de abrir a execução e é quem tem a opção aí de permanecer com ela, tá? Exceto nesses casos em que já tinha sido apresentada defesa por impugnação ou por embargos à execução e que nessas defesas foram alegadas questões de direito material, ok? Gente, a gente conclui, tá? Nossa aula aqui, Teoria Geral da Execução, parte 2, a parte dos princípios, né? E na próxima aula na próxima semana a gente volta aí com partes na execução, tá? Fiquem com Deus, estou à disposição e até a próxima.